Obrigada pelo convite aí, pessoal da Log, Ariel. E aí me perguntaram a história com o Ariel. O Ariel foi meu trainee há mais de 15 anos atrás, né? Então o mundo dá voltas. A ideia aqui é contar um pouco da história, né? Então, eu também sou cofundadora da Salve. Eu acho que aqui o mercado de e-commerce aqui passa por isso. Hoje estou num novo desafio. Mas vou começar contando lá de trás. Normalmente, quem a gente é hoje tem muito a ver com as bases, né? Então, o meu sotaque, primeiro, todo mundo fica curioso, né, de onde ela é. Tem gente que acha que eu sou de Minas, nunca morei em Minas, mas meu pai era militar e eu morei no Brasil inteiro. Então, fui aquela pessoa de 2 anos, já morei no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, só não morei na região Norte ainda, mas então esse sotaque diferente é do Brasil e 24 anos de São Paulo e recentemente mudei para o interior, estou morando em São José dos Campos, então vida interiorana aqui. Sempre fui nerd, então assim, quase fui fazer ITA para contar a história para vocês e acabei fazendo publicidade na USP. Entrei na faculdade com 16, saí com 20, então super jovem, assim, né? Então, agradeço não ter feito ITA porque eu estava fazendo foguete, que eu sempre fui megalomaníaca, assim, eu devia estar fazendo foguete na Lua, já, eu falo. Então, foi legal ter feito algo mais de humanas, mas a minha alma é bem de engenheira, assim, quem me conhece no dia a dia, eu adoro uma planilha, tenho paz nos números, assim, amo, assim, mas, enfim, foi legal ter feito publicidade, desenvolver minhas habilidades sociais e de humanas. Minha carreira, comecei ali em alguns estágios, mas considero ali quando virei trainee na Abril, né? Então, tempos áureos da editora Abril. Montei a primeira área de SEO na Abril, então sempre foi uma carreira no digital. Montei a primeira área de SEO, sou dinossauro da SEO, né? Então, assim, até hoje dou consultoria, aplico SEO em todos os meus negócios. Atualmente, se vocês buscarem como denunciar um golpe com Pix, a gente é primeiro no Google, então estamos lá até hoje, brigando pelas primeiras posições orgânicas. E ali na Abril foi uma jornada muito bacana, né? Então, ali, super jovem, trainee, tive uma carreira super meteórica. Quando eu estava lá para os meus 25 anos, sempre no digital também, né? Depois de montar a área de SEO, trabalhei também com Veja São Paulo, Abril.com, e fui entendendo ali uma carreira mais de produto digital, né? Então, ali, eu acho que, sei lá, uns 16, 17 anos, fiz o primeiro curso de Scrum, né? Todo mundo fala que o Scrum é moderno. Naquela época, quando eu olhei, eu falei, nossa, eu acho que eu sou essa tal de PM, PO, né? Que era na época, né? Os POs morreram, me falaram, agora são PMs, mas falaram, ó, eu sou PO, né? Porque esse lado meio nerd, eu não sabia codar, mas eu sabia conversar com os desenvolvedores e eu gostava, meu lado de humanas ali, eu falei, nossa, isso é legal, entender né, o negócio, como as coisas funcionam. Então, eu sempre fui essa intermediadora, eu considero uma pessoa de produto ali nesse sentido. E aí, depois de 6 anos de Abril, eu falei, gente, empresa gigante, eu fiquei na Abril Digital, talvez fosse a maior inovação que tinha lá dentro, né? Enfim, o Ariel trabalhou comigo lá. Mas, mesmo assim, tudo muito lento, né? Empresa enorme. Eu falei, nossa, isso é lento, etc. Eu falei, bem, vamos sair para olhar o que tem aí no mercado. E, na época, não chamava startup, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o termo startup foi cunhado mais ou menos em 2012. Assim, já existia, mas usado, assim, começou a pegar em 2012. Isso aí foi 2010. Eu falei, bem, o que tem aí no mercado, né? Então, comecei a conversar com alguns doidos empreendedores da época das empresas de internet, que era como chamavam as startups antes. Acabei indo para uma empresa de social game, uma empresa que era meio que vivia na base do Orkut, tinha 30 milhões, chamava Vostu, já não existe mais, porque era daqueles joguinhos sociais. Não sei se todo mundo lembra, mas os joguinhos lá que ficavam... O Orkut, quem ainda lembra do Orkut? Não tem muita gente nova aqui, mas ficavam lá pedindo vidas para a gente, comidas, era aquela coisa dos feeds lá, era a Vostu. 30 milhões de pessoas jogando por dia, era um negócio monstruoso. A gente era muito viciado naquele, né, o brasileiro viciado em social game. Fiquei lá um período, e aí o Daniel, que é meu sócio, né, desde a época de minha vida, na Salve também, me chamou para conversar e falou, vem para cá. Eu falei, gente, imagina, tenho aqui 3 meses que eu estou na Vostu, falei, o que eu vou falar? Eu odiava, e a primeira coisa que eu olhava na Abril, quando eu vi um currículo, era, gente, ficou 6 meses em cada emprego, tem algum problema? Era a primeira coisa que eu olhava, eu vou ser essa pessoa, né? Já estou aqui 3 meses, não vou. Ele falou, vamos conversar, todo mundo está me indicando que a gente deveria conversar. Eu falei, tá bom, fui conversar com o Dani, e eu falo que naquele dia, né, a gente, juro para vocês, a gente ficou ali, eu falo que 3 meses falando, e eu falo, não, Daniel, não vou não sei o quê. E ele não me levava no escritório do Minha Vida, né, que era o maior portal de saúde na época. Ele falou, não, vamos falar em outros lugares, porque ele tinha meio que vergonha do escritório. Era empreendedor raiz, tinha comprado o resto de empresa, então eram aquelas mesas que nada, não era bonito assim, gente, era nada combinava com nada,
Um dia eu percebi, quando eu entrei lá, que tinha uma goteira no teto, um balde no canto, então era um negócio, né, na Tabapuã, no prédio velhinho que tinha ali. E ele me levou lá, mas foi a sorte dele ter me levado, porque, na época, contando um pouco da vida pessoal, né, eu sempre acho que... Eu tenho uma crença muito forte, que não tem separação pessoa e profissional. Né? Para mim, tudo é pessoa, profissional é um papel. Né? Mas, enfim, tentando fazer duas lanes da vida, eu tinha começado a fazer terapia, até uma das decisões ali de saída da Abril, porque eu sempre fui muito workaholic, mas assim, doida, vidrada, e eu ficava com a terapeuta. Ela, acho que você pode trabalhar de 14, você vai trabalhar 12 horas, né, por dia, mas acho que 8 vai ser difícil você chegar, né? Falei, pô, eu trabalho com o que eu gosto, esse negócio de internet aqui é rápido, a gente põe no ar, testa, aprende e tal. E aí, na terapia, né, na mesma época, eu estava ali tentando entender o que era o tal do propósito, porque tinha gente, na época da Abril, voltando um pouquinho no tempo, olhava para mim e falava assim, Márcia, eu estou indo para tal lugar. Gente, o IG estava reinando, outra empresa que já quebrou. Eu só fico falando de empresa que já morreu, né? Então, eu fico falando do Orkut, enfim. E as pessoas ficam entendendo a minha idade. Gente, eu tenho 40 anos e isso começou há 20 anos atrás, só para contar para vocês. Né? Todo mundo fica fazendo conta. Eu falei, estou com 40, fiz ano passado. E aí, nessa época, né, eu, na terapia, tentando entender, mais uma, e eu juro para vocês, meu repertório emocional era de uma máquina na época, tá? As pessoas eram uma máquina, só trabalhava e etc. Falavam de propósito para mim, eu olhava assim, sorria, mas eu olhava, que buzzword é esse? Eu para fora, assim, mais um falando que vai para tal lugar porque tem mais propósito, eu juro. Esse era o meu repertório na época, então vai lá, atrás do propósito. Né? E aí eu fui entender, nesse último dia que o Daniel me chamou no escritório, o que o propósito me picou. Aí eu fui entender que não era buzzword, era meio que um preconceito, talvez, que eu tivesse na época. E, na minha vida, tinham vários depoimentos nas paredes. Né? Então, eram depoimentos de pessoas, né, do site ali, que, puxa, eu estou curada de um câncer graças a vocês. Eu falava, gente, como? Eu começava a ler os depoimentos. E, primeiro, comentário impresso na parede. Eu falei, como assim? Ah, não, porque provavelmente ela acessou um conteúdo de autoexame da minha vida, fez o autoexame, vivia do SUS, pediu dinheiro emprestado, antecipou uma consulta 6 meses e estava agradecendo um site de conteúdo por ter ensinado ela. Eu falei, nossa, aquilo foi me arrepiando. Eu falei, putz, ia ler outro. Aí tinha o do Dieta Saúde, que eram os aplicativos de educação alimentar que a gente tinha lá também. Pessoas emagrecendo só com tecnologia, perdendo 20, 30 quilos, recuperando a autoestima. E eu, nossa, que negócio legal, né? E eu já tinha falado com o Daniel, tem dinheiro para pagar seu salário? Não, você ganha muito. Eu, putz, achava que ganhava pouco. Eu falei, deixa eu fazer cara de alface, né? Porque eu estou arrepiando em cada comentário aqui. Tem que vir para esse negócio. Acho que eu entendi o que minha terapeuta falava. Já que você vai trabalhar tanto, acha algo que você, né, se identifique com o propósito. Mas aquele dia a ficha caiu e eu falei, o que é propósito para mim? Acho que é um impacto, alguma coisa. Pô, você vai trabalhar, se dedicar, o que está fazendo diferença no mundo aquilo ali? Aqui eu estava arrepiadona, eu falei, putz, cheguei para o Daniel, falei, Daniel, vou vir para cá. Ele, mas vai ganhar 30% a menos aqui. Eu falei, puxa vida. Eu falei, pô, que meleca, mas eu vou. Né? Então, sentei, na época eu estava namorando meu marido, e falei, vamos dar uns passos para trás aqui, mas eu acho que vai dar boa essa história aqui. E é ali que eu começo a entender, às vezes dou muita mentoria pela Endeavor, de pessoas que às vezes estão em empresas gigantes e falo, será que eu faço a transição? Né, tá na gaiola de ouro que eu falo, né? Às vezes, sei lá, está em multinacional, gigantesca. Eu falo, gente, se você tem vontade de empreender, ou um cheirinho, ou não está, né, não tá disposto muito a arriscar, vai para uma startup ou alguma empresa, né, hoje já com esse nome, para arriscar um pouco. Talvez você vai ganhar um pouco menos, mas você vai aprender bastante. E eu fiz isso na minha trajetória. Depois de um ano, virei sócia, já estava ganhando mais, tá, gente? Para ninguém ficar triste, coitado, foi explorada, porque quando entrei lá, né, com toda vontade, enfim, essa minha maquininha de SEO também, que eu sabia fazer muito bem, e o Daniel queria comprar uma empresa por causa de SEO. Eu, não, me dá 2 devs aqui que a gente vai fazer esse negócio crescer. E 6 anos depois a gente vendeu Minha Vida, né, os aplicativos a gente vendeu depois, mas a gente splitou a empresa em 2017, e vendeu uma empresa que tinha 25 milhões de visitas por mês orgânicas. Então, era uma máquina de audiência. Assim, muita gente acessando, tudo organicamente. Era basicamente 80% SEO, e os outros 20% eram Facebook, na época que a gente consumiu o Facebook mais como publisher, ali, como conteúdo mesmo. Fui fazer essa transição, né, então, ali como eu era mais próxima da operação da Minha Vida, fui fazer a transição para uma empresa francesa, que era o Ebidia, que comprou o Minha Vida. Foi uma experiência super bacana, mas eu me senti voltando para Abril de novo, do que eu não gostava da Abril. Tá? Então, assim,
politicagem de novo, tinham 8 aquisições, era um caos a cultura da empresa, liderança muito jovem, assim. Eu falei, putz, falta aqui um trabalho de cultura, né? E o CEO olhou e falou assim: Nossa, Márcia, vocês brigam, mas vocês se dão bem, né? O que vocês fazem aí nessa empresa? Eu falei: Olha, já tem 3 anos na minha vida que a gente roda feedback 360, senta numa mesa, dá feedback. Assim, imagina 5 pessoas numa sala dando feedback presencial. É um nível de maturidade bem alto. E o que eu fui aprendendo na minha jornada, eu falo mal da Abril, mas o que eu gostava da Abril é da diversidade, né? E onde tem diversidade, tem briga, gente. Assim, é normal. Se não tem briga, não tem diversidade. Eu falo, é muito doido. Então, você tem que aprender a criar os protocolos para os atritos não virarem problemas pessoais. Então, era o que a gente fazia, porque imagina na minha vida. Minha vida era uma empresa que tinha os jornalistas, que normalmente até tem viés ideológicos super de esquerdas. Tinha o pessoal do comercial, que se vestia de taillé, terninho, que era totalmente, vamos brincar aqui, mais Faria Lima. Tinha tribo de tecnologia, que era outro bicho de bermuda, usava camiseta, cabelão, era bem clichê na época. Era todo mundo diferente, sentava junto. Mas eram 3 tribos diferentes que tinham que aprender a conviver. Expliquei para ele e falei: olha, eu acho que tem a ver com esse processo de definir visão, cultura e valores da empresa, praticar isso no dia a dia, porque escrever na parede é fácil, difícil é você praticar, né? A avaliação era uma prática, de alguma maneira, do que a gente fazia 360, demitia, contratava com aqueles valores. Ele falou: você não quer fazer um projeto de cultura aqui? Eu falei: tá bom, então, contando aqui minha passagem para vocês, virei RH, honorária por um tempo ali na Webidia. A RH faltava me beijar na boca, porque ela falava: gente, eu tenho 420 funcionários, era só ela sozinha, gente, sozinha, assim, coitada, com 420, assim, eu não sei quantos RHs Tecnolog, mas era uma sozinha. Eu falei: vamos lá, Mari, vamos fazer esse projeto de cultura. Redefinimos visão, missão, valores. Fiz um assessment, eu falei: ninguém está preparado para 360 aqui, toda a liderança vai para coach. Eu queria mandar todo mundo para terapia, mas foi pausada. Eu falei: vai para coach. Todo mundo tem que fazer coach. Você, CEO, você tem que mandar esses 2 aqui embora, você não tem coragem, vai para o coach. Você, eu fui lá, né, dando várias... Porque tinham decisões difíceis, né? Tem um livro que é clássico do empreendedorismo, que é o Hard Things About Hard Things. Então, assim, eu falei: quem empreender, leiam esse livro, porque você tem que tomar decisões difíceis o tempo inteiro. Assim, às vezes, né, dar fim no co-founder, gente que estava com você desde o início porque não acompanhou a evolução da empresa. São decisões difíceis no final, e ele não queria tomar. Mas, no final, foi uma experiência super bacana. Ele saiu depois, tá, gente? Hoje ele está na França, lá meio que braço direito do presidente. Ele é maravilhoso. Assim. Ele falou: não quero tomar decisões difíceis, então eu vou... Né, no final, acabou falando que ia para novos desafios. Depois, acho que no ano seguinte, ele acabou saindo. Mas foi uma experiência que, no final, eu falei: gente, estou na burocracia aqui, todo mundo meio que ficando mais lento. Eu ficava 80% do meu tempo resolvendo conflito e 20% produzindo mesmo. Eu falei: eu sou uma pessoa que eu gosto da estratégia, da execução, quero produzir. Mas eu tinha o lance do propósito, né, que foi para o que eu fui para a minha vida, e já tinha sido mãe da minha primeira filha, tenho uma filha de 9 anos, e eu falei: cara, essa história do feminino, que foi outro cuspe que eu cuspi para cima e caiu na testa, né? Porque eu falo que, lembra da Márcia Máquina, que foi entendendo o propósito, o quanto eu já julguei outras mulheres veladamente, tá, gente? Não é verbalizando, mas olhava e falava assim: eu tenho que ir lá levar meu filho no médico. Eu: cara, de novo, essa criança está doente, minha cabeça, né, pensando lá atrás. Aí, quando você é mãe, você toma um tapa na cara, assim, você não tem mais controle da sua vida. Eu recomendo para pessoas ultracontroladoras tenham filhos, porque assim, não tem controle nenhum, né? Você deixava aquela coisa para a véspera, às vezes, para fazer, seu filho fica doente naquela madrugada, você vai para o hospital, aí você fala: tem apresentação para fazer, como é que você faz? Não faz, não vai entregar, falhou. Então, não depende só de você mais, né, o controle da tua vida. É bem imprevisível. É incrível, tá, gente? É muito legal, mas tem esse lado aí que foi muito impactante. E o feminino floresceu em mim nessa jornada. Eu falo: talvez a minha carreira meteórica tinha muito de ser muito masculina no final, mas não, como é que eu vou dizer, consciente, né? Aquela coisa que você vai ali jogando jogo, vamos embora e etc. Mas eu falei: caramba, olha que outro universo é esse. Eu falei: vou buscar uma startup que tenha um viés feminino. E, na época, aí saí da Webidia, virei CMO na Lucete, que foi um lugar, um impacto incrível ali, né, ajudando muitas mulheres ali, acho que das maiorias
lojistas ali, né, do Elo 7, elas eram muitas mães, tinha essa história, né, acho que a maioria tinha essa história, que tinham mulheres que tinham virado mães, não se encontravam mais no mundo corporativo ou em outros lugares, ou não tinham oportunidades mesmo, foram mandadas embora, e queriam, né, continuar ali, de alguma maneira, trabalhando e produzindo. Então, a Elo 7 tinha um propósito super bacana, eu fui para lá. E, depois de um tempo que eu estava lá, o Dani tinha tirado um sabático na venda do Minha Vida, começou a me cutucar, vamos empreender de novo? Vamos empreender de novo? Eu falei, puxa, será que vamos empreender de novo? Vamos, Dani, vamos embora. Né? E acho que tinha, vou usar uma palavra forte, talvez uma frustração. Né? Lembra que eu falei que a gente tinha um asset, um ativo de 25 milhões de pessoas por mês, que era o Minha Vida, mas um mercado pequeno, né? Porque um mercado de publishing em saúde é dinheiro de advertising, no final, né? De publicidade. Então, o mercado pequeno, faturava ali, era uma empresa com 40% de EBITDA, mas pequena, a gente não conseguia crescer muito mais. Então, vender era um caminho meio óbvio. E a gente falou, bem, o que a gente sabe fazer bem? Acho que construir essas grandes audiências, comunidades, pessoas ali no B2C, mas vamos olhar um mercado grande. Né? Isso foi em 2018. E a gente começou a entender o que estava acontecendo nos Estados Unidos, o que tinham de verticais e indústrias para entrar. E, na época, a gente viu que, em beleza, né, tinha Glossier nos Estados Unidos. Eu não sei o quanto as mulheres aqui conhecem, mas talvez, a Salve, uma das grandes inspirações da Salve é a Glossier lá nos Estados Unidos. Crescendo, né, Warby Parker, as DNVBs, né, as Digital Native Vertical Brands, todas as marcas nativas digitais, no auge, em 2018, nos Estados Unidos. Tem espaço aqui, mercado de beleza é um mercado gigantesco. Eu me identifico muito com a questão da autoestima feminina, porque foi muito essa jornada de descobrir a mulher que havia em mim, porque, no final, era uma máquina, né, de trabalhar lá. Eu falei, isso aqui foi acontecendo. Que legal, vamos fazer algo aqui. A gente montou um deck ali com uma apresentação com 10 slides. Era muito curioso, porque não tinha um produto, mas tinha todos os valores, talvez 80% dos valores, cultura, né, o que a gente queria com a Salve se mantém até hoje. Acho que foram lapidando os outros 20 ao longo dos últimos anos. A gente sabia que era dermocosmético, porque era a categoria mais difícil de entrar. A gente falou, bem, se a gente vai criar uma marca, os metidos, né, vamos criar na mais difícil. Né? E também era mais difícil, era subpenetrada aqui no Brasil. Né? Então, skincare, no final, é muito forte em outros países da Europa e era tipo a 10ª categoria no Brasil. Então, na época, falou, cara, vai crescer esse negócio, vamos entrar por aqui. E tinha a Glossier lá fazendo algo parecido, vamos por aqui. E aí a jornada da Salve foi incrível. Né? Então, uma jornada que a gente montou esse deck, sentou com alguns amigos que eram investidores, e eles falaram, quanto de dinheiro vocês precisam? Aí a gente olhou e falou, não, mas isso a gente não está levantando dinheiro, a gente só queria saber se tinha um negócio aqui. A gente, como assim está tão fácil levantar dinheiro? Tinha um momento, né, do cenário Brasil, venture capital com muito dinheiro, a tese quente nos Estados Unidos. Eu e o Dani, a gente já tinha empreendido antes, então um dos olhares que os venture capitals olham é o risco de co-founder, assim, tipo, já trabalharam bem juntos. Vamos montar time, mercado é grande, né? Mercado de beleza, né? Gigantesco no Brasil. Quanto dinheiro vocês precisam? A gente olhou, então, bem, a gente tem dinheiro, mas que não tem nem CNPJ, estrutura, enfim. Né? Então, a gente ficou meio que assim, acabou acontecendo meio que naturalmente, o dinheiro veio antes de qualquer outra coisa. Mas foi fácil? Foi um contexto ali que eu acho que é difícil de replicar hoje em dia. E logo depois a Júlia Petit, que é minha sócia maravilhosa, se juntou a gente. Né? Então, a Ana Luísa, acho que até estava aqui no Log Talks, trabalhei com ela na época da Abril. E ela era vizinha da Júlia, e ela falou, Márcia, vocês precisam conversar, né? Porque a Júlia está voltando do sabático dela, ela também está querendo fazer dermocosmética. Eu falei, tá bom, né? E um dia a gente foi almoçar, o Dani está fazendo um curso fora, um dia eu e ela a gente foi almoçar, e falou, bem, e aí, Júlia, vamos se juntar? E, vamos embora. Né? A Dani voltou, a gente viu, ela acabou entrando logo um pouco de meses depois que a gente tinha começado a empresa, entrou como co-founder também a Júlia. E aí essa jornada, eu falo, a jornada da Salve foi muito assim, brilhante no final. Né? Eu falo que lá, talvez eu fosse uma pessoa mais da quantidade, né? Eu sempre fui uma pessoa da massa, quantidade. A Júlia, talvez eu fosse mais performance, a Júlia, branding. Né? Então, eram 2 cérebros. Eu não sei qual lado é o do cérebro de exatas e humanas, mas a Júlia está no de humanas, eu estou no de exatas. Eu falo que a gente sempre foi uma dupla dinâmica muito boa, porque enquanto ela estava tudo assim, crafting, cada detalhe da marca, não sei o quê, eu estava lá na quantidade. Um quiz da pele, que mais de 1 milhão de pessoas já fizeram, eu estava lá nas máquinas de produto digital,
Então, meio que juntando esses dois mundos ali, né? Talvez ela falando com o hype do skincare e eu falando lá com educando quem não conhece skincare. Então, já na próxima onda lá para vamos explicar, porque esse negócio é difícil para caramba de explicar. Então, um sucesso assim, a gente fez rodadas de investimento muito rápido, a cada 8 meses a Salve estava levantando dinheiro, né? E no meio do caminho veio uma pandemia, veio um segundo filho. Então, eu falo assim, a jornada da Salve foi incrível, mas quando dá muito certo, dá trabalho, venture capital também, né? Porque você fazer rodada de investimento uma atrás da outra. E no modelo que é quase assim, coisas que eu aprendi na Salve, né? Compartilhando com vocês, que é 9 desenvolvedores, como é que é? 9 mulheres não fazem um bebê em um mês, né? Eu falava assim, então foram aprendizados, né? Porque é meio que menos. Às vezes você botava muita gente, você não é caos, não é porque você tem dinheiro demais, você faz péssimas escolhas. Então, assim, essa coisa de ter dinheiro demais é meio ruim também, mas a gente vai calibrando. O lance do Brainform, foi muito poderoso. Um segundo filho numa pandemia foi desafiador para caramba. Então, assim, nossa, gente, meu filho nasceu 3 meses antes, meu segundo filho antes da pandemia começar. E a pandemia foi boa para a Salve. Então, isso foi muito curioso também, porque como a gente vendia basicamente online, né, e a gente viu um comportamento, entrava em fase roxa na pandemia, as vendas faziam assim. Eu falava, o que é isso que está acontecendo? Lógico que a gente não gastava ali no restaurante, queria gastar se cuidando, no skincare ali. Então, tinha um comportamento bem interessante. Você ficava ali, né, um trabalho muito incrível com o influenciador que a Salve sempre fez, estava ali olhando, falava, vou comprar esse negócio aqui. Então, foi super bem a pandemia para a Salve. Mas, depois de quase 4 anos ali, eu falei, puxa, o que era uma empresa beauty tech, que a DEC original da Salve era uma beauty tech, eu sempre toquei o pilar de tecnologia, contando, né, o que eu fiz na Salve. Então, eu tocava ali, né, desde a venda do e-commerce, logística, estava comigo durante muito tempo, e atendimento. E curiosidades, aqui entrando no mercado de logística, que logo parceira lá da Salve. Mas a gente sempre foi muito obcecado por experiência, né? Quando eu falo do Brainform, a gente estava conversando aqui falando de NPS, a gente é muito obcecado com NPS, assim, olhar NPS, tem time ali, time da Salve ali, tem um pessoal perdido ali, escondido ali, mas a gente sempre muito obcecado por NPS, né? E a gente bolou ali uma curva de emoção, analisando só os comentários do NPS, e a gente via que, além do Zero Moments of Truth, lá, que é experienciar o produto, que era o que mais impactava no NPS, claro, o produto ser bom, a logística era o segundo fator de NPS. Então, entregar muito rápido era muito importante. Isso mudava ao longo do tempo. Eu falo, Mercado Livre entrando, entregando muito mais rápido, mudava essa percepção, porque assim, a gente entregar no dia seguinte era ótimo, agora tem que entregar no mesmo dia, agora tem que entregar em 1 hora. Vai ficando mais difícil, né? Então, e a gente via esse impacto positivo no NPS. Então, é uma coisa até recomendo aqui, quem for de varejo, olhar o NPS para vocês entenderem o tempo de entrega. Então, às vezes, pagar um pouco mais caro para entregar mais rápido, tem um viés de marketing, porque as menções de comentários, né, a Salve ali tinha uns 15% de pessoas, uma métrica que a gente via, a gente falava que era o recebidos não pagos, né, recebidos pagos, que é a galera que abria a caixa, tinha toda a experiência da caixa, a gente sempre muito obcecado com os detalhes ali. Aquilo gerava menção, né? As pessoas faziam stories, nossa, eu estou abrindo a caixa da Salve. E a gente começava a ver menções assim, nossa, acabei de comprar no lançamento, a gente fazia umas operações na logística bem loucas, assim, tipo, tem que entregar tudo em 3 horas, tipo, todo mundo doido, porque gerava PR, ali, PR espontâneo nas redes sociais da nossa comunidade mesmo. Então, tem um ponto muito legal, assim, foi a minha primeira vez no mundo físico, tá, gente, falando de logística também. Salve, eu lembro, mas por que não chegou o produto? Não, tem barreira aqui de imposto comercial. Eu falei, gente, isso no mundo digital não existe, né? Então, assim, foi legal também tocar a área de logística, porque eu pude entender ali a real desse Brasil difícil para caramba. E aí, depois, né, de 4 anos ali, estava contando para vocês, abrir esse parênteses aqui para compartilhar, porque tenho carinho pela Log, assim, ajudou muito a gente a entregar muito rápido lá na Salve. E aí eu e o Dani, a gente começou a bater cabeça, apesar de 10 anos junto, né, ali, putz, não, vamos fazer esse negócio de tecnologia. Não. Eu falei, pô, essa empresa virou beauty só, né, o tech morreu, né, tipo, acho que morreu mesmo, tipo, foi esvaziando, né, meio que o time ficando menor, os desafios menores. Falei, gente, melhor sair,
Meu tesão mesmo é com tecnologia, produto digital, resolver problema com tecnologia. Adorei tocar operação, olhar ali, mas não é o meu. Me brilha o olho esse frenesi do produto tecnológico. Avisamos os fundos, eu falei, estou saindo na operação, continuo o conselho da Salve, mas eu falei, vou ver o que tem para fazer por aí. E aí alguns fundos falaram, você vai empreender de novo. Aí eu, me dá aí 3 meses, gente, eu não sou de sabático, não aguento, eu sou muito elétrica, mas eu falei, 3 meses de Discover, engordei para caramba, eu já emagreci, tá, gente? Mas assim, engordei porque eu tomava café, almoço, era 3 cafés, 3 almoços, porque era assim, eu abri para o mundo, né? Bem processo de Discover de design, que a gente fala para produto, eu vou fazer Discover do que eu vou descobrir, né? Para resolver ali. E aí foi muito interessante essa jornada para compartilhar, né? Isso foi 2022, 1º de abril, que eu saí da operação, então todo mundo achava que era mentira. O time falava, você vai falar que é pegadinha, né? Eu falei, não, é verdade, estou saindo mesmo, né? E nisso eu fui entendendo. Eu falei, gente, e foi descobrindo a minha linha mestra. Igual tem tese de investidor, eu acho que tem tese de empreendedor, assim, no final, o que você gosta de fazer. Então, essa tecnologia ficou muito claro para mim. Precisava ser um problema grande para resolver. Uma coisa que eu acordasse de manhã, porque empreender é muito difícil. Então, assim, empreender só pelo dinheiro, o dinheiro tem que ser consequência, não pode ser a primeira coisa. Eu também falo, quando chega empreendedor, eu quero ficar rico. Vai trabalhar em empresa, vai ficar rico muito mais rápido. Eu falei assim, porque é arriscadíssimo. Você tem que ter alguma coisa que você está motivado a resolver ou fazer diferente de alguém. Tem que ter alguma coisa ali, que senão, né, vai trabalhar, né, multinacional, ganhar os bônus lá, fica aí. Falei, não vem para cá não, porque água gelada, já aviso, não só aquela que fica dentro da piscina, está quentinha, está nada, a pessoa pula e está gelada, né? E aí, depois de muitos almoços, eu falei, vou me dar 3 meses. Também deixo a dica de botar prazo, né? Porque eu falei, não, eu vou abrir, mas deixa eu fechar esse negócio. Senão você ficava tomando café e almoço mais 6 meses ali. E eu acho que eu sou uma pessoa espiritualizada, tá, gente? Sou católica de nascimento, mas hoje meio que acredito em tudo. Você pergunta, acredito em tudo. Eu sou uma pessoa de energia, beleza. E eu gosto muito da palavra, né, americana, lá, o serendipity, né, que eles falam, né, que é meio que você joga para o universo. E era muito curioso, porque um café eu falava assim, com quem você acha que eu deveria falar? Essa pessoa, você deveria falar com essa pessoa. Eu, tá. Meio que corrente. Eu não sei onde está meu caderno, mas esse caderno foi me levando na história, assim, claro, já tinha 50% foi conduzido e 50% foi no serendipity, para não achar que ela é muito esotérica, meio, putz, foi ele, não. De 50 eu tinha um plano, 50 o plano foi meio que sendo ajustado com os encontros. E a dor que eu achei para resolver foi a dor que a gente acredita até que está criando uma categoria nova hoje em fintech, né, que é de proteção financeira digital. Então, hoje, as pessoas emprestam dinheiro, multiplicam dinheiro, e hoje você perde o seu dinheiro inteiro com um golpe ou depois de roubar o seu celular. Então, é um ponto no Brasil que a gente está num nível tão avançado que a gente vê pessoas perdendo economias inteiras. Assim. Então, é como se o Brasil está tão avançado no sistema financeiro que é até difícil de explicar. Fui falar com o fundo de fora, eu falei, olha, nosso CPF a gente fala na padaria, fala na Hydrogazil, que tem meta para pegar CPF, eu fico brincando, vai ficar lá perguntando, eu falei assim, qual é o seu CPF? Todo mundo ouviu, né? Nos Estados Unidos, aquela coisa, Social Security Number. Eu, cara, você fala o seu Social Security Number na rua? Eu falei, a gente fala para tudo, toda hora. Na portaria pegaram aqui, tipo, todo mundo sabe meu CPF. Como assim? Eu falei, não, aqui é outro lugar. A gente tem 6 contas por habitante, 80% das transações são feitas no celular, ou a pandemia, né? Acho que o e-commerce, né, deu uma retraída depois da pandemia, ele foi para o ápice e voltou no meio do caminho, né, do crescimento ali. Mas o uso de mobile banking foi assim, você vê a curva na pandemia e ficou. Com uma população mais velha que usa, cai um pouco mais em alguns tipos de golpe, mas a gente descobriu que não são só os mais velhos que caem em golpe, nesse processo de discovery, os mais jovens caem em outros tipos de golpe. Então, foi uma descoberta muito bacana. E meu pai caiu num golpe no meio desse trajeto, perdeu 15 mil reais, ficou por isso mesmo, se passaram por mim no WhatsApp, história super bem contada. Falei, cara, tem um problema para resolver aqui. Achei um co-founder no meio dessa jornada, porque eu sabia que empreender sozinha era super difícil. Eu falei, puxa, quero achar alguém, né, para ir junto. E a gente levantou o dinheiro, foram 6 meses de Discover, levantou um fundraising no final de 2022 e começou a operar o Silverguard em 2023. Né? Então, só para explicar um pouquinho o que faz as pessoas ficam curiosas. Né? Então, a gente tem 2 produtos na Silverguard, um que é focado mais na perda financeira pós-roubo da agência bancária móvel, que é o celular,
A gente acabou de lançar Android, vai lançar iOS, é onde o nosso revenue está hoje no curto prazo no B2C. Então, a gente tem um locker, que se roubar o seu celular desbloqueado, tem uma segunda proteção no celular ali. É como se fosse aquele modo rua no Nubank, mas para todos os seus aplicativos, né? Não só... Porque o que acontece, que a gente atende no nosso outro produto, que é o SOS Golpe, roubam o teu celular desbloqueado, os bancos até fizeram um bom trabalho, você deletou o seu bancão, detém o celular do bandido, o outro está em casa, aí tem vários casos aqui, eles entram no seu Mercado Livre e fazem uma compra para uma loja falsa dentro do Mercado Livre. Então, tem um one click buy lá, entram na Amazon e mandam entregar em outro endereço. Um notebook, porque o teu cartão está salvo lá e a Amazon não está preparada para o Brasil, né? O Brasil é um outro nível. Então, assim, o celular desbloqueado vale muito, então tem várias coisas ali, ou pegam sua CNH digital, de alguma maneira, seus documentos que estão lá, abrem uma conta falsa em algum outro lugar, validam pelo teu SMS. Então, assim, o celular vale muito no mercado, né? Ou seja, não é só para vender lá depois o iPhone, mas ele tem muito valor. E a gente vai botar seguro agora, então vai ser uma questão de proteger ali, e a gente bloqueia também o celular mais rápido em caso do... Teve a iniciativa do celular seguro do governo, né? Então, hoje, como que a gente consegue bloquear o celular? O tempo é super crucial. Estou falando mais dica, tá, gente? Agora já está virando dica. Quando roubam um celular, você tem que agir muito rápido. Então, hoje, para bloquear o seu celular, o celular seguro do governo, você precisa ter um buddy, né, ali, um contato que tem acesso ao teu celular, Gov, aí você tem que parar alguém na rua, pedir o telefone, mas eu não lembro o nome do celular do meu marido, porque mudou. E você não sabe, você está no meio da rua, você fala, sua agenda foi. A gente bloqueia com SMS. Então, você manda um SMS para o seu próprio número, uma senha de pânico, seu próprio número, que é o único número que você lembra, provavelmente. Você cata alguém na rua, me empresta o celular, estou mandando um SMS e a gente faz o shutdown da conexão do celular. Então, foram soluções que a gente foi vendo do ponto de vista do consumidor mesmo, assim, para proteger. E o nosso outro produto, que eu deixo aqui, ele é gratuito, é o SOS Golpe. Então, a gente criou o Reclame Aqui do Golpe sem querer, era uma comunidade para o app. Hoje, a gente ajuda as pessoas em caso de golpe gratuitamente e manda esses dados para o ecossistema financeiro. Então, hoje, dos top 10 bancos, 5 já respondem às nossas denúncias. Então, a gente manda e acelera essa jornada de bloquear a conta laranja, que é um outro problema aqui no Brasil. Então, basicamente, a Silverguard é o Guardião da Prata. Me empolguei para caramba. Pessoal, você é doida, você está lutando contra o PCC, ou talvez. Aquela, né? Fala assim, gente doida, né? Mas, assim, é isso. Assim, acho que o que me motiva, né? No final, foi bacana. E a gente fala que não tem... Sempre tem experiência nova que acontece na vida da gente. Me chamaram para fazer num evento que é o Vamos Latam, que é da Latitude, um dos fundos que investiu na Silverguard. Você quer fazer pitch no palco, 5 minutos, em inglês? Eu falei, nunca fiz, né? Você nunca fez? Eu falei, não, tipo, né? Nunca tive essa oportunidade, vamos fazer. Você tem que se preparar muito, né? Contar história em 5 minutos e tal. E acho que o que me conecta, assim, para fechar aqui para vocês, é resolver esses grandes problemas com tecnologia. Eu descobri a minha linha mestra, sabe, no final, assim. E eu não sou uma pessoa de propósito único. Tem gente que é de indústria, né? Então, eu acabei de ser chamada e entrei no conselho da Nova Escola, né? Que é de educação. Então, eu não tenho uma linha mestra assim, tipo, nossa, eu sou da educação, eu sou da... Não, eu acho que assim, eu olho e falo, bateu aqui, arrepiou, vamos embora. Tipo, vamos aqui. Foi saúde, foi beleza ali, autoestima ali com a Salve, e agora é proteção financeira digital. Então, assim, vamos, né? Então, essa é a minha linha mestra. Muito obrigada por ter esse espaço aqui para contar para vocês. Estou aberta a perguntas aí também, que vamos trocar, gente. Assim, é só para contar um pouquinho da história.